Sonic, o ouriço azul mais rápido que a própria luz. Acho que não é dúvida para ninguém que Sonic é provavelmente um dos personagens mais famosos de toda a ficção. Ele é com certeza o segundo personagem de videogames mais famoso de todos. Eu disse segundo. E claro, como um personagem tão famoso assim, é claro que surgiriam versões desse mesmo personagem. E uma dessas versões em específico acabou se tornando bastante famosa nesses últimos anos. Afinal de contas, não devemos esquecer da contraparte maligna mais famosa do ouriço azul. Sonic.exe. O quê? Achou que eu ia falar o Metal Sonic? Já tô vendo muito fã de Sonic irritado comigo por ter falado isso. Bem, é sem sombra de dúvidas que o nosso queridíssimo X, ou também conhecido como Sonic.exe, acabou por se tornar uma das, se não atualmente talvez, a creepypasta mais famosa de todos os tempos. E nisso, ao mesmo tempo, talvez até sem querer, Sonic.exe acabou criando uma espécie de fenômeno na internet. No caso, ele foi responsável pela criação de muitas variantes assustadoras do ouriço azul, e muitas delas baseadas no próprio Sonic.exe. E dentre essas várias variantes muito conhecidas, temos aquele que muita gente mesmo já conhece e já queria que eu falasse no canal há muito tempo. Faker Sonic, ou o seu nome verdadeiro EXE, ou EZ. Aposto que muita gente achava que o nome dele era Faker por causa do FNF. Mas, voltando ao foco, EZ, ou Faker como preferir chamar, é uma das variantes do nosso ouriço demoníaco Sonic.exe criado por Raven. E, ao mesmo tempo, ele é uma das variantes mais famosas do Sonic.exe. Afinal, convenhamos, Faker continua sendo até hoje um dos melhores EZs de todos e possui uma história não tão diferente, mas ao mesmo tempo intrigante de se entender. E é isso que eu estou aqui para lhes contar. Tenham todos vocês parte do meu culto fiel que está escrita nesse canal e vamos entender Faker Sonic, o filho de Sonic.exe. Bem, eu vou começar com a provável parte mais confusa do nosso ouriço Faker, a sua origem. Porque sim, o que vocês ouviram antes não foi coisa da cabeça de vocês. Faker é, biologicamente falando, filho legítimo de Sonic.exe. Isso não é uma fanfic nem nada disso. A ligação sanguínea desses dois é algo oficial. Mas aí já deve ter algumas pessoas meio confusas. O Faker não é filho do Lord X, a variante do Sonic.exe criada pelo Joey, o atual dono do Sonic.exe? Qual das duas afirmações está realmente certa? Ele é filho do Sonic.exe ou do Lord X? Então, meio que para responder essa pergunta eu devo dizer o seguinte: os dois casos estão corretos. O Faker é filho sim do Sonic.exe e do Lord X. Não nesse sentido, seu idiota! Deixa eu explicar melhor para vocês entenderem porque é meio complicado. Lord X é uma variante do Sonic.exe criado pelo Joey. Ele é basicamente idêntico ao Sonic.exe original. A diferença é que ele é bem mais velho e, digamos assim, bem mais cruel que o Sonic.exe original. Sabe como as pessoas diziam que o Sonic EZ era uma creepypasta ruim, o que de fato ela é, só que tinha um certo potencial? Então, Lord X é basicamente isso, a versão mais velha, mais cruel e mais interessante de certo modo
do Sonic.exe. E, após o criador original do Sonic.exe, JC Haiena, ter entrado em muitas polêmicas que vocês já devem saber, os direitos do Sonic.exe foram passados oficialmente ao Joey, e assim, após alguns anos trabalhando como dono do Sonic.exe, Joey, esse ano, 2024, confirmou que sim, Lord X é o futuro canônico para o Sonic.exe. Eles são a mesma entidade. O Lord X só é a versão mais velha do Sonic.exe original, tornando o Faker filho de ambos, tecnicamente falando. Tá bom, Days Landman, mas como exatamente o Faker foi gerado? Bom, não foi da maneira nojenta que vocês provavelmente estão pensando, seus bandos de doente. Lord X, ou Sonic.exe, é um ser formado da chamada antimatéria, basicamente uma massa de antimatéria com consciência própria que, ao se interessar pela humanidade, conheceu a franquia do Sonic e tomou sua aparência e criou seu próprio universo baseado na franquia do Ouriço Azul, para assim aprisionar almas de desavisados que joguem o jogo para os atormentar por toda a eternidade. E claro, como uma entidade maligna, ele iria querer aliados, e durante os seus experimentos, X acabou utilizando de sua própria antimatéria para criar um novo ser. E nisso acabou surgindo EZ. Sim, Faker, ou EZ como preferir chamar, e o Lord X são ligados de maneira sanguínea, ou, entre aspas, ligados pela antimatéria que são formados. Faker foi criado como um subordinado a Lord X, alguém que seguiria suas ordens e o ajudaria em tudo, como pai e filho. O problema é que Lord X e Faker, com os anos que foram passando juntos, foram tendo visões contrastantes em relação aos seus objetivos. Sonic EZ busca muito mais usar a humanidade como seus brinquedos de diversão e tortura eterna. Mas o Faker, apesar de ainda ser como seu pai, ou seja, um ser que busca a escravidão completa da humanidade, não queria apenas servir como serviçal dele, e sim, ele queria algo a mais. Ele queria estar no poder total, queria estar onde o seu pai está, mesmo que isso lhe fizesse matar aquele que lhe deu a luz. E como toda e boa rivalidade entre pai e filho, isso resultou em uma luta colossal e cósmica desses dois, onde o Faker perdeu. E assim, Lord X baniu seu próprio filho para outro universo, bem longe do mesmo, onde ele não o atrapalharia mais. Faker, agora bem mais fraco após a luta contra seu pai, estava sozinho, isolado, sem ninguém. A única coisa que lhe restava era um ódio imenso pelo seu pai e o que ele lhe fez. E não importava como, mas Faker iria arranjar um jeito de se vingar do seu pai. E ele mesmo se tornaria o novo Deus. Assim, Faker fez exatamente o que seu pai um dia fez. Ele, usando um disco de um jogo de Sonic, moldou o seu próprio mundo, de novo similar ao universo de Sonic. Porém, diferente do seu pai, ele criaria algo que mudaria tudo nesse novo universo, o chamado Sol Negro. Algo que está no centro de todo esse novo universo, que é basicamente um cofre das várias almas que Faker vai capturar e foi capturando ao longo dos anos. Porque sim, Faker também busca sempre espalhar o seu jogo onde conseguir. E assim que uma pessoa tiver o azar de encontrar o seu jogo, ela vai fazer parte da sua enorme coleção, que está aos poucos lhe dando mais poder, para talvez algum dia conseguir desafiar o seu pai e dominar tudo de uma vez por todas. E claro, ele não está sozinho, porque assim como seu pai também já fez, Faker possui os seus próprios serviçais, os seus
4 guardiões que são 100% fiéis ao mesmo e o ajudam em várias funções. Afinal, nenhum deles está dentro do jogo, todos estão no mundo real. O primeiro deles é Sor, um coelho antropomórfico de mais de 3 metros de altura, coberto de buracos em seu corpo e possuindo 3 bocas, geralmente atacando em locais mais afastados com árvores, para assim levar almas dessas vítimas ao seu deus, no caso, o Faker. O segundo é Max, um boneco do Tails similar ao Tails Doll, que dentro dele conserva as emoções do Faker. Por isso, qualquer pessoa que acabe tendo azar de ter a posse dele vai ser extremamente atormentado por muito e muito tempo mesmo. Terceiro é Thailand, uma figura encapuzada e mestre da manipulação. Nunca se foi visto ele sem o seu capuz, mas aparentemente sua forma verdadeira sem o mesmo é uma figura com rosto distorcido, vestimentas pretas e um chapéu enorme. E se sabe que ele é o responsável por espalhar o jogo do Faker ao redor do mundo. E por fim, temos HR 2003, o único dos seus guardiões que existe no mesmo plano dimensional que o Faker e outros EZs, capaz de, pela sua tela, infectar qualquer um que teve a má sorte de olhar para ela, e assim os transformando em zumbis sem alma, que vão espalhar o seu vírus para mais e mais seres, incluindo até mesmo outros EZs como o próprio Faker. O mundo de Faker é similar ao verso original do Sonic, porém algo muito mais distorcido, vazio e até mesmo bastante apocalíptico, por assim dizer. E além disso, existe uma pequena, muito pequena mesmo chance de alguns respingos caírem do Sol Negro, e esses respingos são as almas de alguém que o Faker capturou. E assim que saem do Sol Negro, acabam ganhando formas distorcidas e horrendas dos personagens de Sonic. E são esses personagens que nos permitem jogar o jogo do Faker. Eles são a barreira que o Faker tem para capturar as nossas almas enquanto estamos jogando. Porque sem eles, Faker pode roubar a alma de qualquer um em praticamente segundos assim que a pessoa ligar o jogo. E eu vou citar cada uma dessas almas presas dentro desse jogo. O primeiro é Lucas. Não, esse é outro jogo, esse é outro vídeo futuro, ok? Vai pro seu canto, MX. Lucas é a alma presa dentro do Tails. Segundo o que sabemos dele, ele é tímido, meio ingênuo, mas de certo modo meio esperançoso. Mesmo estando no pior dos infernos, ele ainda conserva muito da esperança que ele tinha quando era vivo. Afinal, ele ainda é uma criança. Sim, Lucas é uma simples criança presa nesse inferno. O segundo é Kyle, não o mesmo da creepypasta original de Sonic.exe. Esse é outro Kyle, que está na forma do Knuckles. Ele ainda nunca chegou a ver o Faker cara a cara, pelo menos não por enquanto. E assim como o Knuckles original, ele é bem agressivo e quase sempre ataca antes de pensar, podendo até ferir possíveis aliados do mesmo. Mas creio que isso seja mais pelo medo de encontrar com ele. A terceira é Alice. Ela, quando acabou renascendo, não conhecia e não entendia nada onde estava, mas assim como a Amy nos jogos, ela tentou ver um lado bom daquele mundo. O problema mesmo é que de todas essas almas, ela é a única que já sabemos o seu destino, porque ela foi uma das azaradas
que se encontrou com Faker cara a cara. Gary é o quarto e possuidor do corpo do Dr. Eggman. Não se sabe muito a seu respeito. O que se sabe é que ele é bem reservado e já quase foi morto pelo Faker, mas ele foi protegido por Jake, a quinta alma presa nesse universo. Jake encarna o corpo do Metal Sonic, e de todos ele é provavelmente o mais atormentado por esse novo mundo, e o que mais busca enfrentar o deus daquele universo. Ele é bastante frio e calculista, mas parece ser bastante protetor a outras vítimas daquele mundo cruel. E ele é o que mais chega a tentar enfrentar o Faker, mesmo tendo todas as desvantagens, porque aparentemente Faker, apesar de muito, mas muito poderoso, não é totalmente imparável. Porém, é óbvio o quão poderoso ele é. Ele é o deus daquele mundo, quase invencível e controlador de tudo praticamente. As vítimas que ainda vagam nele são pedras em seu sapato para ele completar o seu plano final. No caso, se tornar tão poderoso ao ponto de derrotar o seu pai e assim dominar o mundo inteiro. Porque se caso o Faker pudesse sair do mundo em seu jogo que ele está preso, ele teria a capacidade de praticamente destruir e dominar não só a Terra, como todo o universo com o seu poder. Porém, isso é algo que só veremos em um futuro. Afinal, o jogo do Faker oficial, o Sonic Prototype 2017, ainda está sendo produzido pela Raven e pelo Joey. Porque sim, Faker Sonic futuramente terá um jogo de terror próprio para si, e só nele iremos descobrir se Faker vai dominar tudo ou se talvez conseguiremos o impedir. Mas enquanto isso, Faker Sonic continua capturando mais e mais almas e ele não vai parar até ter seu plano final completo. Obrigado por terem assistido até aqui. Eu sou Deislandman e tenha uma boa noite. Até mais!